Oferecimento: Sicredi Vale do Pequiri. Laborderme, farmácia de manipulação de sua confiança. Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Pessoal, eu vou fazer a apresentação da minha entrevistada no dia de hoje, que é Daniela Delfino, psicóloga. Ela é especialista em psicologia clínica analítico-comportamental, especialista em psicologia jurídica, especialista em direito da criança, adolescente e idoso, professora de psicologia no ensino superior, psicóloga perita no Tribunal de Justiça do Paraná, psicóloga credenciada junto à Polícia Rodoviária Federal Santa Catarina, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E o nosso assunto é, como eu falei já na abertura, quais são os problemas emocionais mais comuns enfrentados durante o processo de divórcio? Principalmente quando envolve crianças. Se não envolve, é mais tranquilo, mas quando envolve os pequenos, não é nada fácil. Com vocês agora, a psicóloga Daniela Delfino. Tudo bem com você? Tudo bem, e você, Tamires? Obrigada pelo convite, é uma honra receber você aqui. Pois é, né? Estava demorando. Essa matéria já era para ter acontecido, mas a Dani é muito ocupada. Mas hoje eu consegui fazer essa matéria com ela. Você trata muito desses assuntos, né, Dani? Sim, bastante. Divórcio, muita gente fala, antes de falar a palavra divórcio é algo simples, mas não é tão simples assim. E principalmente quando envolve crianças. Você, como é casada, você tem filhos pequenos. Daí você fica imaginando, se eu me divorciasse, como que seria? É uma situação bem delicada de pensar, bem delicada. Né? Hoje, o percentual de divórcio no Brasil está muito alto, né? Gira em cerca de 30% de divórcio das pessoas que casam, mas que registram isso de alguma forma, né? No cartório, que tem uma união estável. Então, eu acredito que os casos que são subnotificados é muito maior o número percentual de divórcio, né? E é uma situação bem complicada quando envolve as crianças, porque daí não diz só a meu respeito ou a nosso respeito, diz respeito a todo o contexto, a composição familiar, e daí fica um pouco mais difícil mesmo. É uma porcentagem bem alta, você não acha? Bem alto. É. Agora, quando acontece o divórcio, envolve crianças, atitudes dos pais, porque tem pais que se separam de boa, assim, consenso, né? Falei assim, olha, vamos continuar sendo amigos, que muita gente fala assim, é muito difícil separar e ser amigos. Agora, se não forem amigos, como que fica as crianças? Fica numa situação delicada. Fica. É difícil, mas não é impossível do ex-casal ter um relacionamento amigável. Não, quando a gente fala em relacionamento amigável, não significa que precisam ser melhores amigos, que precisam se encontrar o tempo todo, mas que precisam se tratar com respeito e com cordialidade. Ponto, é o essencial. Porque quando o casal tem filhos, eles não têm como se separar de fato para o resto da vida. Olha, nunca mais quero falar com você, nunca mais quero olhar para sua cara, vai com Deus, que Deus te ajude, Deus abençoe e suma na minha frente. Não tem como, né? Quando tem as crianças, precisa ter um diálogo, porque o bem dos filhos é uma prioridade absoluta. Isso a gente fala no contexto de família, no contexto da composição emocional da criança e também no judiciário, também no direito de família, né? A criança, ela é protegida pelo princípio do melhor interesse e tem várias legislações que vão reger e doutrinar, então, o que pode ou não pode, o que deve e o que não deve fazer com a criança, e ela deve ser protegida acima de qualquer situação, acima de qualquer bem, e isso é responsabilidade sim dos pais, independente se estão casados ou não. Agora, quando envolve justiça, advogado, porque eu tenho direito, eu vou ficar com as crianças. E daí como que fica tudo isso? Fica complicado porque daí o ex-casal, os pais, eles entram numa lógica adversarial. Eles entram naquela lógica de disputa. Assim, eu estou contra você, você contra mim. E que vença o melhor. A verdade é que todo mundo perde. Todo mundo sai perdendo quando se está nessa disputa, né? Onde você quer vencer o outro, independente de que armas você tenha que usar, né? Independente de que tipo de coisa você tem que fazer. Todo mundo sai perdendo, principalmente as crianças. Para conseguir reverter essa situação, o que o casal, o ex-casal precisa ter?
maturidade para entender o seguinte, fazer uma desfusão dos papéis. Porque você não foi um bom marido, uma boa esposa para mim, não significa que você está anulado como pai, como mãe. Mas vamos combinar o seguinte, que fazer essa desfusão é algo muito difícil e que exige muita maturidade. E nem todo mundo consegue. Por quê? Porque geralmente nesses casos de divórcio, as pessoas elas estão atravessadas pela lente do que aconteceu como casal. Né? Se houve uma traição, se houve alguma outra coisa que gerou mágoa, mentiras e qualquer coisa que tenha levado ao divórcio, isso faz com que eu olhe por essa lente aquela pessoa. E isso dificulta eu conseguir entender que muitas vezes como pai, como mãe, ela é uma boa pessoa, ela faz o seu papel de forma efetiva e de forma tranquila, né? Mas eu penso assim, não, se foi um traíra comigo, se mentiu pra mim, se faltou com a verdade, se enganou, então vai fazer isso com todo mundo e não necessariamente, nem sempre. Então precisa ter muita maturidade para entender isso e uma comunicação assertiva. Porque quando a gente fala com quem a gente tem um pouco mais de intimidade, a gente costuma se mostrar quem realmente é. E isso abre precedentes para que muitas vezes eu me sinta à vontade para falar de qualquer forma. Né? E quando isso tudo ainda está atravessado por tudo que aconteceu ali, que gerou uma discussão, que gerou a dissolução conjugal, o divórcio e mágoas, isso se acentua. A comunicação inassertiva, ela vai prejudicar ainda mais, né, a situação de conflito familiar que esse ex-casal tem para resolver. É bem complicado de lidar mesmo. Isso que é o triste. Sabe por quê? Porque enquanto eles estão brigando por direitos, por isso, por aquilo, eu te odeio, isso, aquilo, e as crianças que estão ali no meio da situação, como que fica tudo isso? Será que eles não param para pensar, às vezes, que tem os pequeninos que estão precisando tanto de atenção? Muitas vezes as crianças elas participam disso tudo e elas assistem. Que não é bom. Não é bom. Elas assistem tudo, elas vêem, elas ouvem, elas participam da discussão, elas sentem aquele clima de conflito e isso é péssimo, porque para a criança também deturpa a imagem que ela tem daquele genitor, daquele pai, daquela mãe, né? Porque vê os dois brigando, discutindo e veja, o pai e a mãe também são figuras que eu amo, que eu preciso. E como assim um tá brigando com o outro que eu amo e a criança ela fica perdida. E a gente chama esse fenômeno de conflito de lealdade. É porque ela fica perdida entre assim, tá, mas eu amo, mas essa pessoa que eu amo tá fazendo mal para outra pessoa que eu amo, então agora eu não gosto dela, mas ao mesmo tempo eu gosto e vira uma confusão muito grande, porque ela está participando de uma situação familiar, de um conflito ao qual ela não tem maturidade emocional para discernir o que de fato está acontecendo. E nem sempre as crianças são incluídas nesse processo e são informadas de forma adequada sobre aquilo que está acontecendo. Né? Muitas vezes assim, não, agora você mora aqui, agora o pai mora lá, agora você vai para lá, agora você vai para cá, a criança fica perdida como se ela fosse um objeto, né? Um joguete ali, um ping-pong, e ela fica assim, cadê a minha família? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Por que antes amavam, agora estão brigando? Né? E agora, eu posso amar? Não, eu tenho que odiar um, o que está acontecendo? E é bem complicado mesmo. Isso enquanto está só na discussão, tudo bem. E quando parte para agressão física e as crianças estão participando de tudo? Aí a situação consegue piorar. Né? Mas vamos lembrar que quando nós falamos de vários tipos de violência, né? Seja física, moral, psicológica e todas as outras formas de violência que estão tipificadas na legislação, aí a autoridade policial precisa saber do que está acontecendo e as medidas precisam ser tomadas. Tá? Tem lei que protege a mulher, tem lei que rege sobre violência doméstica, né? Tem lei que protege criança e essas leis feitas especificamente para as minorias, que são mulheres, são crianças, que são públicos geralmente já vulneráveis a alguma situação, né? Elas são muito efetivas e elas têm um efetivo também para cuidar disso tudo. Né? Temos Delegacia da Mulher, temos Patrulha Maria da Penha e temos o Judiciário a postos, aguardando para que caso algo aconteça, algum tipo de violência contra a mulher ou contra a criança, para agir imediatamente e isso precisa acontecer. Uma coisa que é importante a gente falar
é desmistificar aquela frase que muito se ouve assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, né? Mete a polícia, o judiciário, precisa ter uma providência em relação a isso. Porque a violência, ela não traz apenas marcas físicas, as marcas emocionais, no sistema, no desenvolvimento da criança, né, na questão psicológica e emocional dessa mulher, trazem marcas permanentes. Então, nós precisamos, enquanto profissionais, enquanto autoridades responsáveis, enquanto sociedade civil, todos nós temos a obrigação de proteger os direitos da criança, do adolescente e também da mulher. Numa situação toda, né, do divórcio, onde envolve crianças, às vezes cabe também a Lei Maria da Penha numa situação dessa? A Lei Maria da Penha... Proteger a mulher? Sim, ela protege, ela foi feita especificamente para a mulher, né? Mas nós temos também legislações que falam sobre a questão da violência doméstica contra a criança, que é a Lei Henri Borel, né? Então, nós temos várias doutrinas judiciárias que vão tipificar, então, os tipos de violência para que o judiciário saiba agir de forma pontual para cada uma delas de forma efetiva. Olha só, gente, é muito importante sempre se ligar com tudo isso e como a Daniele falou, né? A Dani, vou chamar ela assim, né? A Dani falou a respeito que vida de mulher, marido e mulher não se mete a colher. E ela falou que sim, tem que fazer. Agora você vai ver o homem chegar em casa, agredir uma mulher ou as crianças e você não vai tomar nenhuma providência? Você vai omitir toda a situação, tudo aquilo que você está acompanhando? Isso é um crime também. É um problema, né? Se você se omitir, você está sendo negligente e conivente. Com o que está acontecendo. Conivente. Então, o que talvez, né, é um dos receios da população, dos vizinhos em relação a tudo isso. Eu vou ligar, eu vou me indispor com a pessoa, depois, né, vão se resolver e eu vou passar como ruim da história. Né? Tem um jeito para resolver isso. Faça uma denúncia anônima. Você não precisa se identificar. Né? Faça ali uma denúncia, diga que você não quer se identificar. Você vai precisar passar alguns dados mínimos ali, que é pelo menos o nome das pessoas envolvidas e o endereço, para que possa, talvez alguma viatura se deslocar, ou para que eles tenham esses dados para fazer esse trabalho efetivo depois. Agora, chega a ter situações na qual se recolhe a mulher, as crianças e leva para uma casa, que nós temos sempre aquela casa secreta, onde quer uma casa acolhedora. Isso acontece também? Chega a esse ponto ou não? Sim, acontece. Acontece situações onde a criança, a mulher precisa ser retirada daquele contexto de violência, né? A prioridade não aconteceu pior? É que o agressor saia e que a mulher, né, a criança, as vítimas permaneçam para que elas não tenham essa questão de moradia prejudicadas, para que elas não tenham mais algum direito violado, né? Mas em últimos casos, em última instância, quando não tem outro recurso para resguardar a vida e a integridade das vítimas, elas podem ser, sim, recolhidas a um lugar onde vai ser garantida a segurança delas. Acabaram de chegar duas perguntas bem interessantes para a Dani. Olha só que interessantes suas perguntas. Dani, como o apoio psicológico pode ajudar os membros da família a liderarem com as mudanças e dificuldades relacionadas ao divórcio? E daí, Dani? Ótima pergunta. Boa, muito boa. Vamos lá. O divórcio, relacionamento, problemas de ordem, de contexto familiar, né, de namoro, tudo mais, muitas vezes vão parar no judiciário porque não pararam antes em um consultório de psicólogo, né? Por quê, gente? As pessoas ainda muitas vezes têm preconceito, dizendo assim, não, eu não vou, eu não preciso, eu não tô louco. Né? E, gente, vamos lá. Quem que vai ao psicólogo? É quem tem problema? Não, é quem quer resolver o problema. Que problema todo mundo tem? Todo mundo tem, ninguém passa ileso disso. Verdade. Todo mundo tem problema. Vai quem quer resolver. E aí que mora, né? Aí que vira a chave. Muitas pessoas não vão por medo, por receio, por achar que não tem necessidade, que não é algo assim, nossa, um caso de vida ou morte, que precisa de uma intervenção, e deixa passar e o problema vai virando uma bola de neve. Acontece que chega em um momento em que a pessoa não tem mais recursos e ela vai para onde? Vai para o sistema de justiça e muitas vezes usa o judiciário, usa as legislações como uma arma para atingir o outro, né? Vem aquela ameaça assim, vou te processar.
Não, agora fale com o meu advogado. Né? Não, agora você vai ver. Não me dirija mais a palavra, a gente se vê na sala de audiência. Tudo isso é usado como uma ameaça contra o outro. E, na verdade, a própria pessoa está também se expondo, né, em uma situação que vai ser difícil, que também vai envolver recursos, ela também vai ter que investir para contratar um profissional para fazer isso, né? Então, muitas vezes ela não quer ir para o psicólogo porque acha, não vou gastar com isso, não precisa, mas vê no judiciário como uma salvação, como se o juiz tivesse poderes, né, acima do Deus e da terra para resolver tudo. E a melhor forma de resolver, na minha perspectiva como profissional, não é terceirizar a alguém o poder de decidir sobre a sua vida. É que você mesmo, em conjunto com a outra pessoa, tenha um acordo. É claro que em um acordo nem sempre todo mundo vai sair 100% satisfeito, mas é possível de aumentar esse percentual de satisfação, porque no judiciário, se há essa lógica adversarial de conflito, se um ganha, o outro vai ter que perder, né? Então é apostar muito indo para o judiciário, especificamente com a intenção de vencer o outro e não de resolver o problema. Então, sim, busque apoio profissional, né? Um psicólogo especializado nessas questões jurídicas ou de família pode te ajudar a resolver de uma forma efetiva, né? De uma forma que envolva menos custo de resposta emocional, para que você consiga dirimir esse conflito familiar que nós sabemos que não é fácil de lidar, mas estamos aqui à disposição para te ajudar quando você precisa. É ótima. Outra pergunta que veio para você: quais estratégias podem ser adotadas para garantir aos filhos que mantenham vínculos saudáveis com ambos os genitores após o divórcio? Maturidade, diálogo e equilíbrio no momento de convivência e na divisão dos direitos e deveres dos pais, né? Acontece que ainda se tem uma perspectiva muitas vezes errônea de que, se separou, não, o filho fica com a mãe porque é a mãe que cria, porque é a mãe que cuida, porque é sempre a mãe que tudo. Mas em contrapartida é a mãe que se sobrecarrega com rotina de criança, com despesa, que nós sabemos que os filhos, eles têm necessidades e nós precisamos investir nas necessidades para sanar isso, né? E acaba sobrecarregando essa mulher, essa mãe, de várias formas, de financeira, de tempo, de dedicação. Então hoje já mudou-se muito essa perspectiva. Os pais estão querendo sim estar mais presente na vida dos filhos e que bom! Que ótimo, também estão querendo ser pais, né? Estão assumindo esse papel que deveriam fazer sempre ao longo de toda a história e que agora isso está emergindo. Mas acontece muitas vezes que o filho é colocado como um troféu ou então como uma arma de disputa, né? Assim, não, o filho é meu. Talvez é a única coisa que eu levei de bom desse relacionamento, eu quero só para mim, eu quero proteger a todo custo e não permito que o outro se chegue, né, se aproxime e que cumpra o seu papel. Então, olha só como tem muitas coisas que precisam de atenção, porque muitas vezes, sem perceber, nós acabamos caindo em algumas ciladas que vão nos custar caro depois. E o triste também, né, o complicado é quando envolve partes, né, a família dela, a família dele, começa a se envolver, porque o casal discute muito, briga muito, vamos falar assim, e daí um dos lados fala assim, não, eu vou ficar com as crianças. Sim, acontece. Acontece? Acontece muito, inclusive, dos avós ingressarem em uma ação judicial requerendo a guarda, a tutela ou que seja cumprido direitos de convivência com os netos. Porque uma coisa também que acontece, nós chamamos de generalização. Vamos supor que houve aqui o divórcio, né? Aquele marido, aquele pai, então eu não quero mais que tenha contato com o meu filho, que isso não pode acontecer, e também não quero que tenha contato com o resto da família. Porque a pessoa generaliza aquilo, não, você não presta, seu pai e sua mãe te defendeu na nossa briga, não ficou do meu lado, então tá todo mundo contra mim e eu não quero os meus inimigos perto do meu filho. Olha só, isso acontece muito e é um problema, porque daí a gente entra em um outro tema também
complexo e polêmico chamado alienação parental. E quando eu estou tentando impedir o convívio do meu filho com outro genitor ou com a família extensa, com os demais familiares, eu estou escorregando, né, no artigo 2º da Lei da Alienação Parental, que vai tipificar os atos de alienação parental. Então, tentar interpor algum empecilho para o convívio da criança com outro genitor ou com os demais familiares, né, você pode estar incorrendo ali em uma contravenção penal. É porque você ama muito seu esposo, mas ele pediu divórcio por algum motivo. Não quer mais conviver com você. E daí também, depois vem, eu não quero que as crianças vão mais na casa da vovó, nem dessa vovó, né? Paterno, materno, e assim vai. Então, às vezes, ele proibindo as crianças de ir na casa da vovó materna, e se é da parte dela, não pode ir na outra vovó. Então, eles estão sofrendo com a separação dos pais e os avós que amam tanto não podem ver os netos. Vira um conflito, é muito complicado e delicado se você também está passando por isso. Quantas pessoas passam por isso, né? E não procuram ajuda, como você falou. Se está já, né, naquela situação delicada, procure ajuda profissional, procure um psicólogo. Eu vejo a Dani tem um trabalho lindo, maravilhoso, e ela é professora também, né, universitária, então ela leva o conhecimento dela para muitas pessoas, ajuda muitas pessoas, porque às vezes a pessoa está ali envolvida, Dani, ela não vê a extensão de tudo aquilo. Sim, e muitas vezes, sem a intenção, ela cria outros problemas, né? Muitas vezes o divórcio é o início, é a gênese do problema, mas pela falta de orientação, muitas vezes por não ter algum conhecimento, ela começa a criar vários outros ao entorno e aquele problema vai ficando macro cada vez mais, né? Então, o ideal seria a pessoa procurar ajuda no início, quando o problema é um só. Porque daí não se cria os outros e a gente consegue dissipar na medida do possível esse problema inicial. Dani, vamos falar um pouquinho de você? Eu já faz um bocado de tempo, eu acompanho um pouco a trajetória da Dani. E você faz atendimento até para o Japão, né? Sim, faço. É verdade, faz um atendimento bacana já faz muito tempo. Agora vocês veem a distância disso tudo e as pessoas procurando ajuda, né? E você dá esse atendimento, então? Sim. Fala um pouquinho a respeito desse, se você estiver precisando aí, ó. Então pode utilizar o trabalho da Dani. Claro, eu conto o atendimento sim, dela. Com muito prazer, né? Então eu atendo de forma presencial, também de forma online. Então as pessoas muitas vezes, eu gostaria de ser atendido por tal profissional, mas ele mora em outra cidade. Tem como resolver, né? Nós temos plataformas que são seguras para fazer uma videochamada, né? Algo que é criptografado, que vai manter o sigilo, a confidencialidade da nossa conversa de uma forma bem tranquila, né? E tem gente que se dá muito bem com o remoto, com o online, e é como se fosse o presencial também. Eu presto serviço também para o Tribunal de Justiça como perita, né? Eu faço então estudos desses casos que eu comentei com vocês, quando chegam ao judiciário, alguns deles passam então pelo meu serviço, pelo meu trabalho, para que eu possa ajudar o juiz a entender o que está acontecendo e também para subsidiar ele na melhor decisão. Está conseguindo reverter certas situações ou não? Algumas sim. Algumas sim. Nem todas são possíveis devido a tantas situações que são dificultosas. O grau da situação já que está, né? Sempre quando chega ao judiciário já é um nível de conflito muito grande, de litigiosidade muito grande, né? Mas a gente vem ali e trabalha com todas as ferramentas que temos de legislação e tudo mais para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Dani, em cima do nosso assunto no dia de hoje, que foi divórcio versus crianças. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para todos. Você que não casou ainda, está casado, eu acho que o aprendizado, a informação serve para todos os momentos. Então,
ela vai deixar um recado para vocês. Muito bem. Eu diria que a escolha de uma pessoa a quem você vai se relacionar talvez seja uma das escolhas mais importantes da sua vida, porque para você constituir um casamento, um relacionamento, precisa de muita maturidade, mas para se divorciar, para dissolver isso, também. E nem sempre se conta com essa possibilidade, né? Então tenha atenção, não tenha pressa, não pule etapas quando você for decidir com quem você vai dividir a sua vida. Eu acredito que isso é algo muito importante, ainda mais se você decidir ter filhos com essa pessoa, né? Porque daí não diz mais respeito apenas ao que você quer, ao que você entende como certo, aos seus direitos, às suas vontades e tudo mais. Envolve outra vida ou outras vidas que muitas vezes acabam pagando uma conta que não foram elas que fizeram, né? Então escolha com atenção, escolha com carinho, e se lá na frente as coisas não acontecerem como você imaginava, se não tiver o fim que você esperava, né, tenha maturidade também para conversar, para resolver isso de forma consensual, pensando principalmente se tiver filhos envolvidos, porque os nossos filhos são as pessoas que a gente mais ama, e é nosso dever, é nossa obrigação, nosso papel enquanto pai e mãe, cuidá-los e protegê-los acima de qualquer situação. Vamos deixar um endereço do Instagram, algo para que as pessoas possam entrar em contato contigo? Claro. O meu Instagram está psicóloga Daniela Delfino, né? Lá você pode acompanhar um pouquinho do meu trabalho, de algumas coisas ali que eu consigo compartilhar no meio de toda a correria da rotina do dia a dia, mas você será muito bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode me mandar uma mensagem no Instagram que eu terei o prazer de responder. Ótimo. Recomendações para sua mãe Mari, seu papai Paulo e também para seu esposo e filhos, Lucas Planck, o Vicente e o Benício. Uma família linda e muito abençoada. Eu tive o prazer de conversar com Daniela Delfino no dia de hoje, psicóloga. E o assunto de hoje é um assunto delicado e que nós devemos prestar atenção sempre. Divórcio envolve crianças. É isso aí. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e até uma próxima. Eu que agradeço, até. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu quero mandar abraços para os meus apoiadores, a Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo, e também a nossa Oftavita, que é o Hospital Oftalmológico da cidade de Umuarama, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Beijos e abraços. Eu volto a qualquer momento com vocês.